Ok? Muito bem. Dando continuidade, nós então aprendemos na aula anterior a utilizar um método chamado SQ3R, que te permite fazer um exame inicial, o survey, question, que é escrever perguntas, ler, fazer a leitura do material, responder aquelas perguntas, te dei a opção de forma escrita ou através de um ouvinte ou um ouvinte potencial, que é o gravador. Até comentamos sobre a diferença de você ler para um ouvinte potencial e não ler de qualquer jeito, por causa da construção lógica, o raciocínio empregado para construir essa resposta. Depois você tem a revisão. Entre o passo de responder e o passo de revisão, eu tenho uma adaptação desse método que você pode aplicar, que é a construção do mapa mental. Porque no momento de fazer a leitura, você já foi grifando as palavras-chave através de um marca-texto ou simplesmente anotando. Como eu já comentei também durante o curso de mapas mentais, a partir do momento que você pega uma prática um pouco maior, você já constrói o mapa a partir da leitura, ok? Por último, você tem as revisões, que ocorrem muito mais rapidamente que a leitura e o estudo do material em si. E uma sugestão é de 3 dias também, se você quiser acrescentar, não tem problema. 7, 14, 21, ou semanalmente, se você tem um plano, uma metodologia de estudo, semanalmente você faz essa revisão. Eu dei um exemplo, aqui eu montei aqui um exemplo, utilizando uma planilha, tá? Essa planilha, o que ela faz? Eu tenho uma planilha onde eu marco o que eu preciso estudar, por exemplo, contabilidade, direito administrativo, constitucional, português, raciocínio lógico e matemática. Eu marco essa matéria. Aqui eu posso colocar o tópico ou o capítulo. Eu coloquei aqui capítulo apenas para dar um exemplo para você. Mas, por exemplo, se você está estudando contabilidade, você pode colocar aqui método das partilhas dobradas, balanço patrimonial, demonstração do resultado do exercício, etc. E aí você anota o dia que você faz o survey, o dia que você elabora as perguntas, faz a leitura, aqui é o exame inicial, o survey, responde e revisa, certo? E o resumo aqui é uma etapa a mais, que eu posso pôr de outra cor. Essa etapa a mais seria aqui o mapa mental, tá? Você construir esse mapa mental. Nessa planilha, eu também coloquei aqui uma outra coluna chamada exercício, caso você queira resolver exercício sobre essa matéria estudada. E uma meta inicial aqui de 5 revisões. Isso aqui é um exemplo de uma planilha que você pode utilizar. A partir do momento que você vai colocando o survey aqui, ele já vai marcando o percentual que foi estudado. Porque ele tem aqui em cima algumas fórmulas, tá? Só que não é necessário você utilizar. Isso aqui é só um exemplo, eu deixei essa planilha um pouco mais complexa, que ele me mostra já o percentual e o total do que foi estudado daquela proposta. Você demora às vezes 30 minutos para montar essa estrutura, esse planejamento. Eu já vou te dar esse planejamento aqui como exemplo também. E você gasta alguns minutos para poder montar esse planejamento, mas está ok. Bom, vamos então passar para um exemplo muito rápido aqui da aplicação desse método. Eu baixei 2 artigos para você. Os links desses artigos estão aqui. São artigos abertos, não é material nenhum copyright. Basicamente, eu entrei aqui dentro do Google, fiz uma pesquisa sobre um artigo de administração clássica e eu peguei fontes de universidades, tá? Por exemplo, aqui uma fonte de uma universidade. Então, nós chegamos a 2 artigos. O primeiro, Teoria Clássica da Administração e sua utilização na administração moderna. Se nós fôssemos, nesse momento, fazer a leitura rápida, seria passar isso daqui, ver que tem introdução, material e métodos, que é um padrão para artigos, né? Os princípios de FAIOL, divisão do trabalho, unidade de comando, unidade de direção, autoridade, responsabilidade, subordinação, disciplina. Então, olha só,
centralização, estabilidade, hierarquia. Eu tenho vários aqui, itens e subitens, daria dezenas de perguntas. Mas, por exemplo, eu já sei que eu posso chegar aqui e construir o seguinte, uma pergunta já. Eu vou lá para o Word, tá? Nesse nosso exemplo. Nesse nosso exemplo, eu posso já fazer uma pergunta que é o seguinte. Quais os princípios de Fayol? Seria a pergunta 1. 2. O que é unidade de comando? Aí, nesse caso, eu não preciso passar para cada subitem. Fica a critério de cada aluno. Como eu já tenho conhecimento em algumas coisas aqui, eu posso pegar um outro item aqui, por exemplo, disciplina. Como funcionava a remuneração do pessoal? Como funciona o princípio, não é isso? De remuneração do pessoal. Legal. Depois, eu posso passar aqui para o que é a centralização do comando. Ou, quando eu vim aqui fazer a leitura, eu vi que tem hierarquia. Olha só. Como funciona a hierarquia centralizada. Perfeito. Esse foi o passo número 2, onde nós fizemos algumas perguntas. Passo número 3, leitura atenta do material. Nesse momento, o que você tem que fazer? Até um exercício legal, você pegar esse mesmo texto, mesmo que você não seja dessa área, não conheça administração, é fazer a leitura. Princípios de Fayol, o que é a divisão do trabalho, tem por finalidade produzir mais e melhor com o mesmo esforço. Olha que legal, produzir mais e melhor. Você poderia, então, grifar, até mesmo grifar esse trecho, mais e melhor. Especialização dos funcionários desde o topo. Faça a leitura atenta desse texto. Como isso aqui é um artigo científico, ele é curto, né? Tranquilo, 4 páginas, faz a leitura atenta. Depois de feita a leitura atenta, legal, aí o que você tem que fazer? Você pega o seu gravador, tá? Então fez a leitura, que é a etapa 2, pega o seu gravador e vamos passar, aqui ó, leitura rápida, perguntas, leitura atenta. Passo número 4, eu falei 3, é o 4, responder. Ativa o seu gravador e vamos lá. Estou gravando. Quais os princípios de Fayol? Agora você vai responder essa questão. Os princípios de Fayol são divisão do trabalho, autoridade e responsabilidade, disciplina, unidade de comando, unidade de direção, subordinação dos interesses individuais aos interesses gerais, remuneração do pessoal, centralização, hierarquia, ordem, equidade, estabilidade do pessoal e iniciativa. E espírito de equipe. Legal, acabei de responder, era só para citar. O que é unidade de comando? Aí você faz a pergunta e vai responder. Nessa resposta, você não vai ler novamente. Eu estou lendo aqui agora, porque nós não fizemos a leitura juntos do texto completo. Então, olha só. O que é unidade de comando? A unidade de comando, ela teve sua origem nas entidades militares e permite que uma pessoa tenha ordem somente de um outro. Ou seja, cada subordinado tem um chefe, porque se o subordinado tem mais de um chefe, não vai funcionar. Não é isso? Então, respondi o que é a unidade de comando. O mesmo jeito, depois, você pode responder como funciona o princípio de remuneração do pessoal e como funciona a hierarquia centralizada. Excelente. Responde gravando isso daqui. Acabei de realizar o passo número 4, responder. Nesse momento, você pode construir um mapa mental e já deixar pronto, e esse conteúdo já é considerado estudado. O conteúdo estudado é aquele que você não precisa voltar mais ao
texto ou conteúdo original. Você consegue entender / revisar a partir do seu resumo. Certo? É isso aí. E por último, você vai fazer essas revisões, ok? Não tem jeito de você aprender a aplicar essa metodologia sem efetivamente aplicá-la. Por isso, o segundo artigo que está nesse link e eu também anexei para você é esse artigo 4 acepções do clássico nas teorias clássicas da administração. O que eu quero que você faça agora? Tente aplicar, pegue aí seus 20, 30 minutos, tente aplicar esse método para esse artigo. Ok? Ao final dessa aula, você vai fazer isso, todas as etapas, tranquilo. E depois nós iremos voltar, na última aula eu vou comentar com você se deu certo, a forma como você trabalhou. Ok? Lembre-se, todos os treinamentos que nós fazemos, o foco grande é em exercício. Não adianta só você ouvir. Mesmo que você não concorde, mesmo que você ache que não funciona, realize o exercício, aplique. É assim que você vai conseguir realmente entender o conceito, entender a aplicabilidade e aí sim julgar se isso para você funciona ou não. Faça isso agora, eu te encontro na próxima aula, depois que você realizar o exercício. Até já!